Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Hoje teremos uma live delícia, gente. Tô tão feliz. Olha, a Jana já entrou. Vou colocar ela aqui pra gente falar pra vocês como é que vai ser. Se tá ouvindo bem. Uma mosquinha aqui me atrapalhando. Bom dia. Olá, bom dia. A gente faz isso há 300 anos, mas eu estou com frio na barriga. Mas é porque vai ter muita gente famosa hoje. Inclusive uma convidada especial no final. Gente, Aguardem. e aí, como é que você... A data também é muito importante, é muito Exato. significativa para a gente, porque quem idealizou isso lá atrás nunca pensou que ia ganhar tanto espaço, né? E apesar que a gente ainda precisa de muita coisa a ser feita, mas só a gente que sabe que começou lá tentando fazer uma caminhada na rua, um panfleto no sinal, que a Fiz gente até sabe. Fiz até feijoada beneficente para arrecadar fundos para as coisas que precisava fazer, né? Porque Pois nada é é. grátis, né? Tinha muito trabalho atrás dessa data e muita E, conversa de mãe, né? E se quem não sabe o que a gente está falando, esse dia nasceu, né, de umas mães meio malucas, duas das quais vos falam, que decidiu que ia tentar por essa data no Brasil e, na verdade, né, conseguimos. Ainda faltam umas é, a, oficialidades. aí veja só, não é data nacional, mas já há um movimento no país inteiro de maneira que parece nacional. E Exato. aí é que a gente percebe que, mesmo sem leis, mesmo sem as autoridades se manifestarem, a gente está aqui, ó, levantando a nossa existência. Hoje a gente vai conversar. A gente fala do dia e, assim, dentro da nossa bolinha, dentro do nosso pequeno grupo, parece que cardiopatia congênita é um assunto tão comum que a gente fala o tempo inteiro. Outro dia tinha uma mãe dizendo assim: parece que tem mais gente com cardiopatia, mas é justamente porque você dentro da bolha, você conhece muita gente. Fora dela é que não se conhece. Por isso que a gente tem que falar para fora dela, né? E aí a gente trouxe uma convidada muitíssimo especial, a Karina, que foi muito gentil em aceitar o nosso convite e partilhar um pouco da história dela, né? Karina, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito emocionada, muito feliz com o convite. Acho que é uma missão muito importante, né? Num momento tão vulnerável que a gente descobre um diagnóstico de um serzinho que a gente ama tanto, enfrentar isso. E acho que ver histórias, né, de adultos que, enfim, estão vivendo bem e tocaram suas vidas é um alento para esses corações dessas mães de cardiopatas. Então, estou muito feliz. Obrigada mesmo. E já sou admiradora de vocês, né? A gente já está se namorando há um tempo, tentando aí fazer alguma coisa juntas. E Verdade. finalmente deu certo. Deu. Então, muito É. A Karina, Karina disse bem, né, Lara? A primeira, você sabe que a primeira coisa que a mãe faz é procurar saber se tem casos iguais e mais velhos, né? isso. Eu queria Qual? dizer isso, Karina, que você encarna tudo que eu e a Jana pregamos aqui, no sentido que, com tratamento adequado, no tempo certo, uma mãe bem informada que ajuda essa criança a enfrentar os desafios, né? A cardiopatia toma um lugar pequenininho na vida da pessoa, né? A gente fez até uma enquete, a gente perguntou, mas vocês sabiam que a Karina era cardiopata? A grande maioria não sabia. E é isso mesmo, porque você não precisa se apresentar como sou cardiopata, né? A mãe, quando tem um bebezinho pequeno, acha que a vida vai rodar em volta daquilo o tempo todo. E não é assim, né? Óbvio, precisa de superar algumas etapas, né? Que se superadas bem, vai dar essa qualidade de vida, essa vida normal que a gente fala, né? Vida normal, porque a sensação quando a gente acaba de ter um bebê é que a nossa vida nunca vai ser normal, né? Que a nossa maternidade é muito diferente. E o medo é que o nosso filho também não tenha vida normal. E você tá aí provando que você pode ser o que você quiser, ter a sua vida normal,
de forma pública, de forma, né, no seu cantinho, mas vivendo bem e feliz, não é isso? Exatamente. Então, eu acho que eu fico pensando também, né, se na época da minha mãe houvesse essa rede de apoio, né, para você escutar, para você trocar com outras mães, para você ter um horizonte, porque a minha mãe me fala que foi desesperador quando veio o diagnóstico, né? E não acho que isso deixe mais leve ou menos difícil, mas acho que é uma ajuda muito importante a gente ouvir, a gente ter conscientização, a gente entender. E a medicina avançou muito, então a gente tem que comemorar, né? Enfim, meninas, eu acho fundamental esse trabalho que vocês fazem. E tô aqui para a gente conversar, para contar minha história, tudo que vocês quiserem Exato. saber, eu lembrar. Exato. Você falou que a sua mãe fala como foi o diagnóstico para ela, assim, ela conta assim como foi? Sim, os meus pais sempre me falaram muito sobre isso, sempre. O meu pai sempre contava para as pessoas muito emocionado sobre, né, o diagnóstico, sobre como foi. Então, a gestação da minha mãe foi uma gestação absolutamente normal, não foi identificado nada. E aí, quando eu nasci, logo no pós-parto já tem uma coisa esquisita acontecendo aqui, né, nos primeiros exames. E aí, isso foi encaminhado, então, para um cardiologista pediatra. E aí, com uma semana de vida, eles me diagnosticaram com tetralogia de Fallot. E foi muito difícil, porque o meu pai, ele é alemão, então ele era super cabeça dura, ele era bem mais velho, né? Meu pai tinha 48 anos. E ele ficou muito revoltado com o diagnóstico, né? Ele fala que ele não entendia, que ele ficou muito bravo, porque a filha dele... e ele se arrepende muito disso, né? Depois de tudo isso que aconteceu, ele olha, né, para trás, ele sempre contava isso. E aí o médico falou, olha, nós precisamos operar a Karina, ela tem uma cardiopatia que é grave, que é significativa, mas é completamente possível, né, da gente ter um sucesso nessa cirurgia. E ele bancou e falou, ninguém vai operar minha filha com uma semana de vida. E foi um erro muito grande isso, porque ele achou que ele estava me protegendo de alguma forma, né? Ele achou que eu era muito pequena, com uma semana de vida, que os médicos, enfim, não conseguiriam dar, né, conta disso. Karina, os pais veem o bebê por fora, tudo certinho. Então, fica meio difícil compreender que por dentro esteja diferente. E aí, exatamente por isso que eu acho que ele brigou tanto e ele falou, ninguém vai operar ela com menos de 1 ano de idade. E aí foi muito difícil, porque foi 1 ano de muito sofrimento para eles. Porque eu chorava, ficava cianótica, né? Eles acordavam de madrugada muito assustados para ver se tinha gasolina no carro, às vezes, porque se precisasse sair correndo comigo para o hospital, eles, né, tinham essa ansiedade de, meu Deus, a gente tem para onde ir. E eu nasci em Americana, interior de São Paulo, então tinha poucos recursos, né? Era tudo em São Paulo, capital, em 85. Então, e hoje ele fala, foi uma grande besteira, eu tinha que ter confiado nos médicos, quanto antes você fosse operada, né, melhor para você, mais fácil, mais rápido, os médicos tinham condição de fazer aquilo. Então ele fala, eu fui muito turrão, assim, não precisava de nada disso, não precisava desse seu sofrimento, do nosso sofrimento. E o diagnóstico foi assim, meio no susto mesmo, que acho que para todo mundo é meio no susto. Exato. E esse teu comportamento do teu pai, eu acredito que, assim, que ele também precisa se perdoar, no sentido que não tinha informação, como é que ele ia saber, né? E é por isso a nossa luta hoje, precisamos falar, né? Porque eu mesma também, meu filho tem só 16, mas quando aconteceu comigo, eu nunca tinha ouvido falar. E eu achava que era uma coisa muito fora da realidade uma criança ser operada, igual o teu pai. Não que eu não evitei de levá-lo, eu realmente levei na hora certa. Só que eu achava que o risco era imenso, porque achava que os médicos faziam isso pouquíssimo. E na verdade eles fazem isso todo dia, mais de uma vez por dia, né? Então, isso falta. Falta as pessoas saberem que o tratamento existe, né, que tem sucesso. E apesar do déficit que tem no nosso país, é muito importante a gente buscar esse tratamento no tempo certo. Então, assim, teu pai tá super normal. Hoje a gente já quer mudar isso para as mães que estão para vindo que agora, né? O impacto seja menor. Assim, menor no sentido, o impacto existe, mas que logo a pessoa saiba que
os pensamentos dela são piores do que a realidade, realmente, né? Karina, e aí com 1 ano ele deixou a cirurgia? Aí com Como um é que ano foi? ele deixou a cirurgia, e aí eu lembro que foi todo um processo, né? Porque não era uma cirurgia barata, e aí eles precisaram correr atrás disso, de uma parte o SUS custear, enfim, tudo funcionou e aconteceu, e foi agendada a bendita da cirurgia, né? E aí a minha mãe fala que ela olhava a mão do médico que me operou e falava, minha filha é tão pequena, e a mão dele é tão grande, como ele vai fazer isso, né? E ela falou que um dos momentos mais difíceis foi esse mesmo, né? De você entregar o seu bebê. E aí acho que mães que já operaram suas crianças vão se identificar com aquele coração apertado de, meu Deus, vai voltar? Quando vai voltar? Como vai voltar? Né? Então, eu tenho 38 anos hoje. Na época era assim, muita desinformação, era muito raro, né? Assim, na verdade não era raro, mas eu acho que como não tinha informação, as pessoas não se falavam e não sabiam disso. Exato. E aí eu fui programada para ser operada no INCOR, que é onde eu faço todo o meu acompanhamento até hoje. E o INCOR entrou em greve bem no dia da minha cirurgia. Então foi um caos. E aí os meus pais desesperados. E aí migraram todas as cirurgias para o Sírio-Libanês. E a equipe foi junto para lá. E aí, enfim, eu fiz a cirurgia. A minha mãe falou que foram as piores horas da vida dela. Foram muito angustiantes, mas ela ficou na fé, na certeza. Ficou o tempo todo fazendo orações e emanando coisas boas. Assim, algumas horas depois veio a equipe médica e falou: tá tudo bem, ela passou bem, ela tá estável, foi um sucesso, tá tudo tranquilo. E foi um alívio grande, né? Mas é um alívio dessa primeira etapa, eu acho, que é a cirurgia, porque depois tem a questão da recuperação e depois tem a questão de pensar, meu Deus, como vai ser a vida dela, né? Ela vai ter uma vida normal? Os médicos falaram para os meus pais, olha, pode ser que, né, por ela ter essa capatia, ela fique um adulto mais franzino, que não se envolva tanto, né, que fique menorzinha. E, gente, eu veria uma mulher de 1,75 m com 78 quilos, um mulherão, sabe? Então, é a maior prova de que assim, é possível, é absolutamente possível, né? Karina, deixa eu te perguntar uma coisa. E você só fez essa cirurgia ou teve alguma outra? Porque às vezes acontece de necessitar a reoperação. Sim, eu só fiz essa cirurgia. Foi uma cirurgia muito bem sucedida. Eu tenho ainda um sopro que é significativo, mas eu não preciso tomar remédio, e isso não me impede de nada. Eu convivo bem com esse sopro que restou e não justificava uma segunda cirurgia. É muito comum mesmo que a gente precise, às vezes, de uma segunda ou de uma terceira Sim. correção, porque T4F é realmente complexo, e existem vários graus também, né? Exato. Doença. E a nossa angústia sempre foi, e aí eu digo, nossa, porque eu me lembro de eu pequenininha indo uma vez ao ano, passar pelo médico, e assim, meu Deus, será que vou ter que operar de novo? Será que vai acontecer de novo? Então, graças a Deus, até o momento, eu tô bem com apenas uma correção, tá tudo certo, e não precisei de mais uma cirurgia, embora conheça também vários adultos que precisaram e foram, né, passaram também por essas duas correções e estão bem hoje em dia. Eu não sei, o pessoal deve estar se reconhecendo, porque assim, as coisas são bem parecidas, muda só o endereço, né? O desespero de entregar, aí a angústia depois do pós-operatório, e aí essa angústia do que vai ser depois, né? A gente costuma dizer assim, por que nós, mães de cardiopatas, temos tanta essa preocupação com o futuro, né? Ninguém tem um futuro certo, ninguém, mas pra gente isso é muito mais, assim, presente, né? A gente precisa aprender a viver um dia de cada vez, que as coisas, o que for necessário, a gente vai enfrentar no momento que for necessário. Não adianta sofrer 37 anos, né, para um negócio que não foi necessário. Que bom que vocês conseguiram superar Karina, isso. Karina, você falou que lembra da infância do acompanhamento, né? Mas além do, como era, assim, tinha restrições, a sua infância, como foi o, eu vou te explicar. É muito comum as mães terem receios de criança na bicicleta, criança no pula-pula, criança na piscina, porque acha que o cardiopata acaba sendo um tanto mais frágil.
Imagina lá atrás, sem muita informação, né? Como era controlar isso? Exatamente. Eu me lembro muito nitidamente disso, assim, dos meus pais terem muito essa preocupação. Porque foi uma cirurgia muito extensa, né? A gente fez a substituição da minha. Eu vi que alguém perguntou da minha válvula, e sim, a gente fez uma substituição. Na época era ainda usava-se de porco, né? Então a minha foi substituída até hoje, é essa que eu tenho da minha cirurgia. E eu me lembro da minha infância, os meus pais terem sempre muito medo de tudo, né? Então, assim, olha, na escola, pelo amor de Deus, ela não pode fazer a educação física igual às outras crianças. Tinha muito esse cuidado, essa redoma, né? De ela é especial de alguma forma. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu lembro que às vezes eu sentia que eu estava bem, que eu podia fazer as coisas, que eu não precisava desse cuidado todo. Mas aí, com o passar do tempo, os meus pais ensinando, somente eu podia sentir esse limite, né? Então, quando eu fui ficando um pouco mais madura, na infância ainda mais com uma idade que já dava para conversar sobre isso, eles falavam: Cá, você pode correr, você pode brincar, você pode fazer tudo, mas tem que ser no seu, no seu ritmo. Limite. Se for alguma coisa, você precisa parar, você precisa se respeitar. Eu me lembro que sempre o nosso pediatra falava: ela não pode nenhuma atividade competitiva, né? Pelo menos por enquanto, porque realmente é uma coisa que às vezes você na adrenalina não consegue, vai até o seu limite, vai além do seu limite. Mas os meus próprios médicos, eu lembro de dizerem: ela é uma menina normal, não tem que fazer questão, né? Ela precisa, claro, uma vez por ano de acompanhamento, precisa ficar atento a algumas coisas, mas ela precisa ter uma infância normal, deixa essa criança brincar. Eu lembro da doutora Raquel, que por acaso também tinha tetralogia de Fallot. Olha que doido, a minha cardiologista tinha tetralogia de Fallot, e ela falava: deixa essa criança, eu quero ver essa criança lado, com o queixo aberto, eu quero ela brincando, eu quero ela fazendo as coisas, né? Você sabe que a orientação de atividade física, mais atrás, era realmente, não pode nem a educação física da escola. Hoje isso já mudou muito. Claro! Porque foram acompanhando pacientes como você que identificavam os seus limites e eles eram mais estendidos do que a medicina previa. Hoje já se amplia e até incentiva, né? Exatamente. Eu acho que é isso. A atividade física ela é super importante para o coração, né? E tem uma coisa que eu queria falar também, meninas, que é assim, muito curioso e muito engraçado e fofo, que eu faço acompanhamento até hoje com pediatra. A gente ia porque eu preciso perguntar isso. Com médicos que são especializados, né, em congênita. Então, às vezes, eu estou fazendo os meus acompanhamentos, tem um monte de criança na sala, eu espero na sala onde tem os bichinhos, e eu, tipo, com 38 anos, com os meus exames na mão lá, esperando para ser. Mas você sabe que só ele pode, porque o cardio de adulto não entende de congênita. Então, enquanto não tem essa especialidade definida, você tem que caminhar com os dois. Até uma deixou aqui uma pergunta, a gente vai deixar para o final. Depois a gente faz ela. E é muito doido isso, porque eu sempre fiz os meus acompanhamentos com um pediatra congênito e sempre fiz no mesmo lugar, né? Sempre fiz no INCOR, o INCOR, que é o Instituto do Coração, sempre me acompanhou e etc. E uma vez eu inventei de fazer um exame fora do INCOR. Fui fazer num outro lugar, porque eu acho que tinha agenda, eu tava com pressa. Enfim, gente, foi um caos. A médica que fez meu exame falou: a sua válvula precisa ser trocada imediatamente. Você precisa procurar um médico. Eu me lembro que era perto da Paulista, em São Paulo, esse lugar onde eu fui. E eu saí chorando, desnorteada. E eu não, assim, falei: meu Deus, como assim? Tava tudo bem até o ano passado. E marca o médico correndo e não vai pode, no médico. Não pode. Né? E eu já Olha, 30 anos. Você sabe, não sei se você sabe, mas o filho da Paula e do Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, nasceu com tetralogia. Sabia? Minha filha, as manchetes foram as piores possíveis, porque os entrevistados provavelmente eram médicos de adulto. Nossa, as falas eram. Depois a gente fala sobre Vamos isso. falar mais sobre isso depois com a convidada especial, que é
que vai vir depois da Karina. Exato. Só gente especial hoje, não? Ai, que delícia. Karina, deixa eu te perguntar. Fala, desculpa. Não, eu ia só falar que é muito importante a gente ter realmente médicos em que a gente confie e ouvir só esses médicos que acompanharam a nossa trajetória, que sabem qual é a nossa condição. Porque um médico normal, que nunca me viu, vai olhar meu coração e vai falar, nossa, mas ela tem um sopro. Nossa, mas em relação ao que eu tinha, tá tudo bem. Nada. Exato. Então, isso é importante também. Isso, as mães enfrentam muito isso quando saem do centro de referência e precisam de um médico na cidade delas. É igual você falou, muitas moram no interior e tratam nas capitais. Aí a criança tem uma febre, acaba tendo que ir para o pronto-socorro, uma coisa assim. É um desespero, porque daí eles não sabem ver coisa diferente, ver saturação diferente. E se a mãe não sabe, não tem firmeza no diagnóstico, ela fica doida, né? Porque os médicos têm outros parâmetros. Enfim. Eu queria prosseguir um pouquinho na sua vida, né? Depois dessa fase da infância, na adolescência, como foi? Teve algum tipo de repercussão? Isso te atrapalhou em alguma coisa? Você sofreu algum preconceito? Porque é um medo também das mães, né? Vai chegar lá e vão fazer bullying, porque vão ver a cicatriz, ou porque vão ver que a criança é mais roxinha. Como é que foi para você? Para mim, foi uma infância e uma adolescência bastante comum. Eu só realmente tinha muito medo incutido, assim, que os meus pais me passaram. Então, por exemplo, eu me lembro que a gente às vezes ia para a excursão do colégio num parque de diversões. Não vai na montanha-russa, você não pode, não sei o quê. Então, essas coisas me marcaram, assim, pontualmente, sabe? E eu sempre tive também muito medo e nunca gostei, na verdade, de cigarro, de nada, né, desse tipo de drogas e de consumo de álcool e etc., porque os meus pais também falavam muito sobre isso comigo, assim, já não é legal, mas você tem também uma condição especial, né, de cardiopata, então, assim, importantíssimo que você entenda isso, que você respeite isso. Isso, de uma certa forma, até acabou me ajudando, né, de alguma maneira. E eu acho que foi bem tranquilo, eu dei a sorte, porque a minha cicatriz, ela foi feita por baixo do seio. Né? Então, é bem incomum, assim, mas o meu corte, ele vem daqui de baixo, passa por aqui e desce de novo, porque era de uma maneira que quando a minha mama crescesse, essa cicatriz ficasse um pouco mais escondida. Mas é evidente que quando eu botava biquíni, dava para ver bem aqui no meio e sempre tinha essa pergunta. O que você tem? O que é isso? Né? Você fez cirurgia de seio? Você colocou silicone? Então, tinha essa dúvida. Durante muito tempo eu tive muita vergonha disso, né? Eu tinha mocinha, imagina, ia por biquíni, e aí ia para algum lugar, as pessoas ficavam olhando e comentavam. Mas depois também, com a maturidade, isso passou a ser um motivo de orgulho para mim. Porque os meus pais também me incentivavam muito nesse sentido. Você tem que ter orgulho da sua trajetória, você tem que agradecer muito pelo que aconteceu, por tudo como você tá, por você estar bem. E eu me lembro muito, isso é uma coisa muito viva na minha memória, de rezar desde pequenininha e agradecer a Papai do Céu por ter dado tudo bem na minha cirurgia do coração. Olha que coisa emblemática. Que lindo. Então, isso também é uma coisa importante, assim. Mas eu não me lembro de nenhuma limitação nessa época. Eu nunca passei mal por causa disso, enfim, de ter feito alguma coisa que me deixou, que foi além do meu limite, exceto uma única vez que eu me lembro que a gente estava gravando um programa do Faustão, que era uma gincana, que era uma coisa competitiva. Era muito puxado, porque era na água, tinha que sair da água, mas era assim, era muito puxado mesmo. Em um dado momento eu falei, eu tô além do meu limite, não tô aguentando mais, e eu preciso me respeitar e eu preciso parar. Então, e foi a primeira vez que eu realmente na vida senti que o fato de eu ter, né, uma cardiopatia impactou ali num momento, e era muito importante essa consciência da hora de parar também, de saber que esse é o meu limite e daqui não dá para extrapolar porque eu tenho uma condição especial. E uma coisa que eu me lembro muito também, meninas, e talvez as mães se identifiquem, é que eu não sei como é que é hoje em dia, mas na minha época, tudo que era procedimento tinha uma profilaxia enorme para ser feita. Então, não é mais assim, vai extrair um dente, meu Deus, essa menina tem que tomar não sei quanto de antibiótico antes, né? Vai tirar uma verruga, sei lá, qualquer coisa que vai entrar uma corrente sanguínea. Mas a profilaxia
ainda existe, principalmente para quem usa próteses, Tá. porque o risco de endocardite é maior realmente, né? Então, ainda existe. Não é para Não é para todo todos. cardiopata, mas tem essa necessidade. E se você pega um médico que não é especialista, o medo dele ainda vai ser maior, então... Ele vai falar, para garantir, vamos fazer além, né? Eu queria chamar atenção para duas coisas na sua fala, assim, para as nossas mães, né? Primeiro, assim, que realmente, em 38 anos, uma vez na vida você sentiu que poderia te impedir de alguma coisa. É pouquíssimo, não é nada, Mínimo. vamos falar assim, né? É nada. Comparado principalmente pelo medo que a mãe e o pai têm e acaba impedindo a criança de fazer inúmeras coisas. E a outra fala é quantas vezes você diz, meus pais sempre diziam, meu pai sempre faziam. Vocês estão vendo, mães, como que vocês marcam a vida dessas crianças, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz, como a gente diz. Pelo que eu vejo, seus pais eram pessoas muito coerentes, Sim. né? E pessoas capacitadas. Então as coisas que eles diziam eram bem coerentes. E muitas vezes nós, mães, fazemos errado, fazemos o que o médico com medo faz. Impedimos tudo, dizemos frases fortes, marcamos a criança em modo completamente negativo, né? Porque, veja, você diz, eu sou especial num jeito positivo. A gente vê muita mãe dizendo que essa criança é especial, mas assim, no sentido de coitadinha. Isso é terrível. Então, é muito importante como a gente encara a cardiopatia antes de mais nada. Por isso que a gente diz também que a mãe tem que estar bem informada, tem que estar instruída, tem que participar desse tratamento. Porque se você estiver nesse contexto às cegas, o que você vai fazer achando que está protegendo seu filho, na verdade está fazendo o contrário, né? E tá deixando Karina, marcas, né, nessa vida adulta. Exato. Eu sempre me senti muito Capaz. escolher e ser capaz de fazer o que eu quisesse da minha vida, né? Então nunca me senti diminuída, nunca me senti de alguma maneira prejudicada por essa condição e meus pais eles tinham realmente muito cuidado comigo, era realmente uma situação de muita atenção a tudo, mas sempre com essa afirmação e com esse reforço positivo de está tudo bem. Você pode ser quem você quiser da sua vida, você pode ter a profissão que você quiser na sua vida. Não, mas o cuidado que ele dizia, não vai além do seu limite, é um cuidado correto. Não use drogas, não use cigarro, é um cuidado extremamente correto para todo mundo, para um cardiopata, mais ainda. Então, assim, onde tem que ter cuidado, precisa ter cuidado, né? Que a gente vai ficar ali, né, colocando panos quentes onde não pode, mas não limitar tanto essa criança, porque existem, inclusive, pesquisas, né, que dizem que cardiopatas adultos têm níveis de escolaridade, de profissões inferiores aos demais, justamente por causa desse medo todo, né? E por isso que a gente briga tanto pela informação. Vamos falar vai fragilizando. Karina, você tá... Desculpa. Pode falar. É que de vez em quando corta para mim. Você estava falando da sua adolescência e a gente vendo a sua trajetória, você já, assim, buscou teatro já muito jovem, criança, já fazia apresentação, peças de propaganda, já na adolescência já trabalhava com atuação. Você diz assim, os meus pais diziam que eu podia ser o que quisesse, mas na sua cabeça, você achava assim, eu não, principalmente as meninas, será que alguém vai me querer com a cardiopatia? Será que eu vou conseguir um namorado? Será que eu vou poder ter filho? Porque, principalmente lá atrás, tinha a questão do não poder engravidar. Hoje a coisa já mudou um pouco. Mas você, como lidou com essas informações nessa fase de adolescência que já é tão complexa? Isso foi uma coisa muito difícil, assim, para mim, porque exatamente por isso, né? Eu venho de uma época muito mais cruel nesse sentido do corpo, da perfeição. Hoje a gente, graças a Deus, tem muito mais espaço, tem diversidade, né? A gente fala muito mais sobre isso, mas para mim era muito vergonhoso ter essa cicatriz. Eu trabalhava como atriz, então também as pessoas não viam isso bem quando eu ia fazer um trabalho e queriam botar uma blusa que era cavada, e aí falavam, nossa, mas tem que esconder essa cicatriz aqui dela, tem que maquiar, tem que não sei o quê. Então,
obviamente que isso foi fomentando em mim uma certa insegurança, né? E para piorar, eu tenho uma marca no bumbum, que é uma cicatriz mesmo, porque eu não sei exatamente explicar o que aconteceu, mas na minha cirurgia existia um pingo de sangue na maca onde eu estava sendo operada, e talvez na reanimação, em algum momento, isso queimou. E eu tenho uma queimadura no bumbum, que é uma manchinha assim. Só que uma manchinha assim para uma adolescente, né, com 17, 18 anos, É olha, o eu fim. de medo, era o fim. Eu falava, ninguém vai me querer, não vou nunca ter um namorado. Eu vou ter vergonha aí quando vai tirar a roupa, né? Primeiro namorado, meu Deus, como ele vai ver isso? Será que ele vai aceitar? Será que isso... E foi todo esse processo. Meus pais também sempre me falaram muito sobre isso. A pessoa que estiver com você precisa entender o que você tem, precisa te aceitar, precisa... Né? Eles trabalharam muito da estima em mim também. Mas a maternidade, ela muito forte para mim por volta dos meus 16, 17 anos. Porque eu ouvia muito, você não pode engravidar. O seu coração não tem condições de ter uma gestação. Você não vai conseguir gerir uma criança. O seu coração não tem força para né, ter uma gestação. E eu vi isso, inclusive, de médicos dentro do INCOR e tal. E foi uma questão muito difícil para mim, que também foi um erro. Porque, sim, eu tenho condições de ter uma gestação, evidentemente que acompanhada, né, de um cardiologista. Existe, sim, um risco, talvez um pouco maior, do meu filho ter também essa cardiopatia, mas isso não é diagnóstico definido, isso não é condição certa né, com certeza, isso é uma probabilidade. Né? Assim como existe probabilidade de todas as mulheres que engravidam de terem crianças com determinados tipos de situações de saúde, de doenças, de síndromes, etc. Então, esse fantasma passou pela minha cabeça durante muito tempo, mas hoje eu estou muito tranquila com relação a isso. Eu não sou mãe ainda, inclusive acabei de congelar os meus óvulos, porque estou com 38 anos e não me sinto preparada ainda no meu momento de vida profissional, então quero adiar talvez até os 39, 40, mas aí comecei a ficar com medo e fiz o congelamento. Mas tenho carta branca total dos meus médicos para ter essa gestação, né? Para que seja acompanhada, para que a gente faça, né, todo um procedimento em conjunto, mas inclusive sobre o parto normal, que não é um impeditivo, sabe, você nunca, porque faz força, aí o coração vai explodir, vai estourar, umas besteiras, sabe, gente, que era muita desinformação mesmo, né? E claro, a gente está falando de diferentes tipos e gravidades, né, de cardiopatias. Eu estou falando do meu caso específico, onde uma correção. Isso não é para todo mundo, mas eu acho que o básico do que a gente está falando aqui é que existe vida após a cardiopatia congênita e é possível sim encontrar esse lugar, estabelecer esse lugar com adultos saudáveis, emocionalmente, mentalmente, de saúde, né? Então isso é muito importante. Exato, exato. Cheio de planos, né? A Karina, ela é multifacetada. Empresária. Isso ele briga comigo. Ele fala, mulher, você precisa, pelo amor de Deus, você é muito estressada, você faz muita coisa, isso não é bom. Então ele briga que eu diminua meu ritmo e ele briga que eu faça atividade física, porque isso é muito importante, isso é fundamental, né, para que a gente possa ter uma saúde, não só para os cardiopatas, mas para todo mundo. Hoje em dia a atividade física é fundamental. Então... Exato. Muita coisa mudou, né? Mas assim, eu tô super feliz vendo como que você encara, como teus pais encararam, né? O quanto otimista você é e quanto você domina o que você tem, né? Eu sou mãe de um adolescente, espero que eu chegue nesse nível, que eu consiga transmitir assim para o meu filho, que ele saiba o que ele tem, né? Que ele também no futuro possa conduzir essas questões médicas dele com tanta propriedade como você. Fiquei muito feliz de ver. E uma inspiração também para nós, né, Jana? Obrigada. Uma médica de cardio aqui adulto perguntou como foi a transição de sair, porque antes a consulta é feita com os pais, você é telespectadora da consulta, né? Mas chega um momento que você vai assumindo essa dinâmica e como a Lara falou, você domina o que você tem e nem todo mundo é assim.
liga para a mamãe explicar o que é que tem. E isso, as mães precisam mudar essa história para a transição, né, Karina? Vamos É, para essa última perguntinha. eu acho assim, muito. Gente, eu queria ficar fazendo essa live 3 horas, porque tá tão gostoso, a gente tem tanta coisa para falar, É verdade. mas assim, eu acho que os meus pais também queriam que eu tivesse essa autonomia, sabe? Eu me lembro que a última vez que a gente foi juntos ao consultório foi quando eu saí dessa. Porque minha mãe sempre ia, ou meu pai ia, ou meu marido ia junto, alguém sempre ia junto. E quando eu fiz esse exame que eu contei, que a médica falou, sua válvula tem que ser substituída imediatamente, que eu fiquei muito apavorada. Evidentemente que todo mundo entrou em pânico junto comigo, e eu não tô falando de muito tempo, tá, gente? Isso tem uns 7 anos, não faz tanto tempo assim. E aí o meu médico abriu a porta do consultório e tinha minha mãe, meu pai, meu marido, era um bando, assim, de pessoas que foram. E A aí ele falou, gente, comitiva. não tinha cadeira para sentar, sabe, dentro do consultório. E aí a gente foi, todo mundo, ele falou, gente, não, pelo amor de Deus, vocês não podem, né, interpretar um exame, vocês não podem tomar como base o diagnóstico de uma médica que nunca te viu, né? Sempre vamos ouvir uma segunda opinião, então tá tudo bem, seu coração tá ótimo, não tem que fazer troca nenhuma agora. Talvez em algum momento da sua vida precise, talvez precise, mas não é agora, não vamos sofrer por antecedência, Exato. tá tudo bem. E outra, a medicina vai avançando, então, assim, hoje, né, imagina, em relação a 38 anos atrás, uma cirurgia do coração tem muito mais tecnologia, tem muito mais condições, recursos, etc. E aí, eu me lembro que essa foi a última vez que eu fui com os meus pais e com acompanhantes. E aí, a primeira vez que eu fui sozinha, que eu acho que foi no ano seguinte, foi muito encorajador, foi muito poderoso, assim, o significado daquilo. Foi como se eu estivesse me apropriando da minha vida mesmo, sabe? Agora é comigo, agora sou eu preciso saber como me cuidar, eu preciso saber com que frequência agendar esses retornos, eu preciso estar atenta ao meu corpo. Mas foi também um desmame de meio, sabe, de uma pessoa que quer o colo para sempre, assim, tava tão gostoso sendo cuidada, né? Eu acho Exato. que também é um desafio, ter essa coragem de soltar essa Exato. criança, de entender que ela é uma criança, né, para o mundo, e de dar autonomia para ela, e é tão importante isso, gente, sabe? Eu vejo que isso me tornou uma mulher tão mais decidida, forte. Claro, eu tenho minhas vulnerabilidades, minhas questões, mas as minhas questões vêm muito menos da minha cardiopatia do que qualquer outra coisa, sabe? Então, esse movimento é importante também, de conscientizar o seu filho sobre o que ele tem. Então, conversem, expliquem. Eu lembro que eu adorava ver os desenhos que o médico fazia, entender os lados do coração. Eu achava muito legal aquilo, para que ele também saiba o que ele tem e para que ele se sinta apropriado da sua própria vida e da sua própria história. Legal. Exatamente. É muito, muito legal você falar isso tudo, porque aqui a transição foi feita gradativamente. A minha tem mais de uma especialidade, aí eu fui deixando. Vai no neuro. Não, o neuro você já vai só. Aí depois o pneumo, pronto, agora o pneumo você já vai só, né? E assim sucessivamente. Eu ainda Mas preciso melhorar. Não deixei em lugar nenhum Ah, ainda. Mas 16, eu tenho tempo, né, Karina? Eu tenho tempo, não, fala a verdade. minha mãe tá tudo. E era muito louco, porque mãe ia em todos os médicos e a primeira coisa, bom dia, olha só, ela tem uma cardiopatia, ela nasceu com tetralogia, falou. Então, assim, já era uma apresentação inicial. Hoje, gente, tem médicos que eu vou que eu nem preciso falar sobre isso, sabe? Que não. Claro, Exato. evidência para fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, mas não é um estigma, sabe? Não é um selo que você tem que chegar apresentando em todos os lugares. Não é. Quando necessário, sim, né? a gente Sim. fez uma carteirinha de identidade do coração para as mães preencherem, que aí já facilita. Quando chega assim nas emergências, aí já entrega, já está tudo escrito ali, para o discurso ser menor. Exato. Não, porque tem horário, tem momentos que é complicado. Karina, a gente tem mais uma convidada. Se você tiver com tempo, né, Jana, você acompanhe com a gente. Senão, vai ser uma coisa meio rapidinha, Tô assim, né, aqui. Jana? Você tá Quero aqui? subir. Exato. Eu não sei se você conhece, mas ela é uma cardiologista pediátrica. Vou até procurar ela aqui.
pioneira no Brasil, é a doutora Lilian Lopes. Uau! E ela está nos assistindo, então eu estou tentando colocar ela aqui com a gente. Vamos ver. Que bom! A gente combinou. Que aí teremos o lado do médico também, né? Para falar um pouquinho dessa questão. Vamos ver se ela consegue entrar. Perfeito. Olá, doutora Lília. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceito esse convite. Peraí. Pronto. Pronto. A gente estava aqui no maior bate-papo com a Karina, acho que você ouviu, Eu estava né? ouvindo. Karina, muito descolada, amei. Caramba, doutor! Amei. Você viu que ela sabe tudo. Eu e a Jana estamos nos inspirando nela para nossos filhos também ficarem assim, tão práticos na cardiopatia deles. Nossa, uma inspiração. Muita gente, eu estava lendo as mensagens, né? A Larissa falou que tem adulto que liga para a mãe, né, para saber o que tem. Eu passo isso no eco fetal. Chega para fazer eco, é rotina? Rotina. Rotina é razão nenhuma, foi porque foi. Ah, tá tudo bem, vocês não têm cardiopatia congênita na família. Ah, o pai. Ah, eu fui operado. Do quê? Eu preciso ligar para minha mãe. Um marmanjo de 30, 40 anos ligando para a mãe para saber o que tem, não sabe nem o nome. E, assim, tem um mínimo aumento de risco. É importante que eu saiba o que tinha, né? Então, assim, bonita essa passagem, né? De você assumir sua vida, a sua independência. E você passa uma mensagem, assim, que você é muito feliz, né? Isso é muito importante. Não tem senões, né? Você vai e pronto, né? Então, achei muito, muito bacana, assim. Parabéns. Eu acho que era o que muita mãe que está nessa live queria ouvir. Exato, que é possível ser doutora. feliz, né? Obrigada. Exato. Era disso que a gente queria falar um pouquinho com você, né? Da parte do lado do médico. Quanto é importante esse diagnóstico e esse tratamento no tempo certo. E também as famílias terem um certo comportamento. Eu me chamou a atenção o tempo todo o que ela dizia. Minha mãe dizia, meu pai dizia... Né? Meu pai fazia assim, o quanto a família influencia essa criança que depois vai se tornar um adulto, né? O quanto é importante todos esses aspectos funcionem bem para ter um sucesso como a Karina. Exatamente, porque eu acho que, assim, muitas crianças que chegam para consulta ou para exames, elas têm uma crise de desespero quando vê o ambiente, né? Mas eu tenho certeza que essa mãe está com o coração assim, ó, e o pai também, né? Apertado, com medo. O medo dos pais passa para a criança, né? Então, às vezes, assim, quantas vezes os pais entram na sala, mas as mães são mais dramáticas, né? Com a mão aqui, ó. Ai, doutora, eu não dormi essa noite porque eu vim aqui. E fala na frente da criança. Eu ouvi isso tantos anos. Agora, eu digo assim, eu sou menopausada. Dizem que a mulher menopausada perde a paciência, né? Agora eu falo, ai, peraí, eu termino tudo. Claro que são pacientes que são meus amigos de muitos anos. Eu falo assim, vamos conversar? Aí fico sozinha com a mãe. Eu falo, nunca mais eu quero ouvir você fazer isso. Entrar na sala com a mão no peito dizendo que não dormiu à noite. Porque uma vez, um menininho de uns 11 falou para mim assim, tia, a minha mãe tem medo que eu morra? É lógico que eles entendem. Gente, isso é cruel para uma criança. Mesmo que você sinta o estresse pré-eco que ele existe, segura a onda, creia, tenha fé, acredite que vai dar tudo certo. Então, assim, talvez tenham mães que se sintam mães melhores de expressar essa preocupação exagerada, mas isso faz muito mal para o psicológico das crianças, porque ela cresce se sentindo, sei lá, parece que menor, no limite, né, doutora? Eu né, assim, a assim, palavra o handicapped, né, do inglês. Se sente, assim, uma pessoa amputada de alguma forma, sabe? Então, eu acho que esses rompantes de emoção, que para a cabeça de muitas mães isso significa amor, isso não é bom. E o que eu falo para essas mães? Você é o porto seguro do seu filho.
Ele tem que, numa hora de medo, olhar o seu rosto e ver serenidade, ver confiança. Não você estar mais nervosa do que a criança. Porque um bebê, sei lá, talvez não entenda, mas a criança começa a crescer, com 4, 5, 6 anos, ela já passa a entender o que está acontecendo, né? Então, eu fico muito penalizada, assim, de ver esse excesso de preocupação desnecessária. E eu acho que a Karina é a prova viva que é desnecessário, né? Que eu acho que os seus pais criaram você para o mundo, isso é bacana. Sim, isso é muito importante que você está falando, doutora, porque assim, não desmerecendo o sofrimento dessas mães, que a gente sabe Claro. que, né, a gente entende isso. Minha mãe realmente, ela me conta, eu chorava escondida no banheiro, eu tinha crises, mas depois que eu tinha te colocado no berço já para dormir, ou na cama. Então, assim, a gente não está falando de ignorar esse sofrimento, essa existência, mas realmente passar isso para a criança naquele momento é aterrorizante, porque a criança, os pais são tudo que a criança tem, né? E muito, assim, os meus pais, mesmo que eles segurassem super a onda e não tivessem isso, tinha uma preocupação no ar que era meio velada, mas ainda assim eu sentia isso. E eu também tinha medo, né? Mesmo eles tendo esse cuidado de não desmoronar na minha frente, eu também tinha esse medo, porque é um medo que está permeando ali. Então é tão importante a gente realmente oferecer, né, um ambiente seguro, principalmente no momento ali do exame, que é o que mais acho que o coração aperta, né? Me fala hoje, eu ouço o barulho do eco, me dá até taquicardia, porque todo o eco que você ia fazer era um momento de descobrir alguma Tenso. Gente, Exato. eu, eu comentei antes, né, sobre a questão das manchetes, Karina. A doutora Lilian, inclusive, deu uma entrevista agora há pouco para Caras, justamente explicando. Porque quando sai a notícia, os jornais procuram o cardiologista mais próximo. E aí sai, assim, as manchetes. A Lara costuma dizer que manchete dura, triste, de desgraça vem demais, né? Então aí sai aqueles. Vai precisar operar, chances de 60%. Como é? Era Como era? 60% de óbito. 60%, De para gente. até 60%. Eu fiz, minha gente, não é um hospital, é um açougue. Porque é um absurdo de pensar assim. O Brasil tem déficit de tratamento, Karina. 70% das crianças não conseguem tratamento. Mas o Brasil tem grandes centros de referência. O que precisa é que o fluxo funcione para que as crianças cheguem aos locais que têm tratamento. Talvez em Arco Verde, no interior de Pernambuco, não tenha um hospital que opere tetralogia. Mas eu sei que se encaminhar para Caruaru, se encaminhar para Recife, se encaminhar para Brasília, vai ter tratamento para tetralogia e os índices são excelentes. Longe de ser esse fator percentual. E, doutora Lídia, me corrija se eu estiver enganada. Aí você fica com vontade de apertar o jornalista, de ir lá e dizer, menino, acaba com essa manchete aqui que vai acabar com a mãe no puerpério. Não é? Porque a mãe já está toda mexida e se depara com perspectivas que são sempre tão para baixo, tão diferente do que a gente consegue olhar na realidade. A gente que está dentro da bolha, precisando desses tratamentos, acompanhando tudo isso, é muito complicado, doutora Lilian. Ou vontade de ir lá mexer naquele percentual. Mas menina, porque os jornais, né, televisivos e tudo, né, vende se for desgraça, né? Você vê que ninguém conta coisa boa. Muitas vezes falam de guerras, tá? Mas aí a guerra acaba, ninguém noticia, né? Falaram dos Yanomamis lá, com fome, doente. Esses dias eu estava aqui, eu vou procurar na internet. Será que eles estão bem? Será que fizeram alguma coisa? Tinha um hospital horroroso lá num lugar que era para eles, horrível, imundo. Será que melhoraram, deram uma reforminha? Ninguém fala isso, não é? Então... A doutora Lilian fez um programa, Karina, agora há pouco, com os índios, levando eco fetal e eco lá nas aldeias. nas aldeias. Uma aldeia Pará. específica, não foi, doutora Lilian? Foi bem bacana aquilo. Porque, assim,
A gente sabe que eles precisam, né, não essas tribos que eu fui, que é próximo a Marabá, então elas têm uma assistência melhor, um nível financeiro melhor, não passam fome, mas a gente sabe que tem muitas, né, que são remotas e tem muito pouco acesso. Então, pediatras indo nessas tribos é muito importante. Agora, o coração, eu sou cardiologista pediátrica, eu me perguntei, será que alguém lembra? Porque você chega numa comunidade de pessoas mais humildes, você se preocupa com nutrição, desnutrição, aporte calórico, se come, se não come, se tem verminose, com coisas básicas. É muito importante. Agora, e o coração? O coração é vida e morte, né? É o órgão que representa a vida. Será que algum dia alguém se preocupou com isso? Não, né? Então eu falei, vamos lá, vamos dar uma rastreada e ver como é que está a situação. Então, tiveram umas 2 crianças que já tinham sido tratadas, inclusive, mas interessantemente, o que as mães me passaram, ela quer, essa tribo em especial, eles gostam muito de jogar futebol, tem uma quadra grande, a gente fez alguns ecos de adolescente, eles são todos musculosos, assim, bacana, não vi ninguém gordo, todo mundo, assim, muito saudável, de saúde. E as meninas gostam de jogar futebol também. Só que essa menina estava impedida, porque fechou um canal no primeiro ano de vida. Fechou um canal com uma prótesezinha. Então, a mãe não entendia, porque ninguém nunca explicou. Então, ela achou que ela era doente o resto da vida. A menina triste, sabe? Querendo jogar futebol. Qual é o problema? Então, a gente fez esse trabalho também, que eu acho que é super importante, de conscientização da família, o que é que pode, o que é que não pode, qual é o limite. Aí, depois que eu fiquei uma hora explicando para a mãe, ela falou, eu entendi, mas o pai não vai deixar ela jogar. Eu falei, fala para o pai vir aqui de tarde conversar comigo, deixar a menina em paz. Então, tem, assim, essas viés, né? Aí tiveram 2 casos mais complicadinhos. Graças a Deus, eu faço isso há muitos anos, conheço as cardiologistas de Belém, do centro de referência, consegui orientar, porque a pessoa não sabe nem a quem procurar, né? Então, foi bem bacana. E nas grávidas não achamos nada, graças a Deus, mas foi legal. Mas a ideia é que a gente passe aí em tribos mais remotas, e não só índio, né? Assim, se vocês souberem, em alguma comunidade, seja lá, qualquer carência, né? Quilombola ou favelada, qualquer coisa. Se alguém quiser saber mais comunidade. Se alguém quiser saber mais sobre o projeto, inclusive a Karina, o site se chama nocoraçãodobrasil.com.br. Muito legal. Inclusive, eles necessitam de fundos, né, para continuar avançando nos projetos. Doutor, agora que a gente viu esse exemplo maravilhoso da Karina, eu queria que você falasse assim, realmente um pouco desses números, né? Todas as cardiopatias têm tratamento, como que é? Desmistificar aquelas notícias que saíram a semana passada, né, sobre os índices de sucesso. Então, a cardiopatia congênita, a gente tem, né, sabe que é 1% a incidência. Então, de cada 100 crianças, uma nasce com cardiopatia. Uma maternidade pública, para ter 1.000 partos por mês, é fácil. Então, são 10 crianças cardiopatas. Metade delas são coisas simples, que às vezes até se resolve espontaneamente. A outra metade são coisas complicadas no sentido de precisar de cirurgia ou de um tratamento clínico, né, de um segmento. Então, mas assim, com os avanços da medicina, eu diria que não tem cardiopatia que não tenha um tratamento cirúrgico, que não tenha uma boa opção. Não existe mais isso, né? Hoje em dia existe uma coisa que todo mundo na pandemia ficou conhecendo, que chama ECMO, né? Que é um suporte circulatório no caso da criança operar, porque como morriam as cirurgias, muitas crianças, operava e o coração não voltava, não aguentou. Então, hoje em dia, não tem mais isso. O coração está batendo fraquinho? Põe em ECMO. Passa 4 dias, tira ECMO, fica bem, ou uma semana que seja. Então, um cirurgião muito importante, amigo meu, ele brinca, fala, agora não morre mais ninguém. Graças a Deus, a ECMO chegou, né? Então, não para de melhorar. Para a tretalorgia de Fallot, tinha o drama de quem tinha que colocar prótese e a prótese calcificar, porque na infância a calcificação do corpo é muito intensa, e precisar trocar. E precisar trocar de novo, e trocar de novo. Então, é uma cardiopatia que
A pessoa vive bem, mas o que judia da criança e da família são as cirurgias repetidas. Aí, como é a cardiopatia cianogênica mais comum no mundo, eu imagino, né, que muita entidade muito milionária, americana, europeia, investiram muito em pesquisa. Então, hoje em dia, é possível trocar a válvula por cateterismo, desde que a pessoa já tenha uma válvula dentro. A válvula por cateterismo, ela não pode abrir em cima da artéria nativa, porque ela abre com muita força, rasgaria. Mas se já tem uma prótese por ali, o cateterismo, a válvula entra, ela é expelida lá do catéter, ela abre que nem um guarda-chuva. E, nossa, eu tenho um pacientinho, 2 pacientinhos, talvez devem estar assistindo, que são falôs, que o ano passado botaram, chama Melody, uma das válvulas, né? Então, assim, isso é revolucionário. Uma das mães passou por uma cirurgia. Eu tô amando dias no hospital. Ah, não acredito, Karina, que você não sabia disso. É a Melody, nome lindo. Maravilhosa. Acho que foram muito felizes na escolha do nome da prótese. Exato. Ela falou, doutora Lília, eu internei um dia e saiu outro, versus 15 dias no hospital, 7 na UTI, corte com dor. Então, assim, a medicina não para. E eu acho que a esperança das mães também não pode parar. Eu acho que é sem limite, né? Lindo isso. É legal, verdade. Né? Lindo, lindo. A gente sonha essas coisas. Aí vai essa gente, inventa, e daí vem outros e colocam em prática, né? Então, assim, eu também, cada vez que eu ouço falar numa inovação dessa, Karina, eu vibro, assim, né? E todo dia, né, doutora? Todo dia tem uma coisa nova. Essa semana, o que é que você me mandou mesmo, Jana? De válvula, que crescia com a criança. Foi. De Harvard. Para não precisar trocar. Não precisa. Ela crescia Válvula com a criança. cardíaca sintética, projetada em Harvard para crescer em sincronia com o corpo humano. Karina, Nossa, aí já. vou te falar uma coisa. Vou te mandar, Karina. Eu vou te falar outra coisa. A gente tem um curso que se chama Cardiopatia Congênita na Prática. Doutora Lilian já deu aula, a doutora Lilian já revisou um livro nosso, tipo assim, nossa base é ela. Mas assim, temos esse curso para as mães. E tem uma aula que fala só sobre válvulas cardíacas e que o doutor explica sobre a Melody, inclusive. Depois a gente conversa e a gente mostra essa aula para você assistir. Porque eu tô achando maravilhoso? Porque a única coisa que eu ainda tenho da minha cardiopatia é o medo de, em algum momento, precisar reoperar. Isso é o que eu ainda tenho. Então, assim, imagina a possibilidade de eu poder fazer, né, por cateterismo, que é infinitamente menos invasivo, mais rápido, menos dolorido e mais seguro. Então, olha, até para mim foi uma esperança. Então, mamães, estamos todas... Eu não sei, Karina, Exato. se o seu caso se aplica, porque você falou que pôs uma válvula de porco. Agora, eu não sei se é válvula com a haste metálica, né, uma haste rígida, ou se é uma válvula, a válvula do porco que tira e implanta, assim como umas 2 décadas implantavam válvula de humano mesmo, homóloga implantavam. Porque aí talvez o tecido seja molinho e não se aplique. Mas se for uma válvula de porco tradicional, aí dá para pôr Melody. E uma boa notícia, a pessoa que pôs nos meus 2 pacientes é o Raul, que é do INCOR, que é um hemodinamicista brilhante, que eu aqui agradeço, que ele sempre está disposto, moderno, sempre antenado. Quando ele fez isso há 2 anos, num determinado hospital aqui em São Paulo, o hospital inteiro estava lá na sala para ver. Então, assim, é uma coisa recente, assim, bastante revolucionária, sabe? Então, é um alento, porque mesmo alguns cardiopatas que trocam e colocam uma válvula com aquele arcabouço artificial, eles ainda, se tiverem na infância, calcificam, né? E aí seria outra cirurgia. Então, aí é Melody, parece que a Melody ainda aceita outra Melody dentro dela, Sim. Chama Valve Invalve, né? Então, isso, ele explicou pra gente na aula. Nós estamos craque, né, Jana? o medo acabou. Eu já fiquei vendo o Mitra Clip, né? Porque do meu é a Mitral, que pode ser que talvez um dia, não sei. Aí já fiquei sabendo desse Acho tal que desse Mitra não, Clip Larissa. que prega. Eu também acho que não, mas eu tô
Se precisar, eu já estou pronta, doutora. Esses clipes de mitral é para pessoa idosa, velha, mas... anos. Não. Eu já Meu filho penso. vai ficar bem. Gente, Ele tá ótimo, né? Graças a Deus. gente, a Karina é super antenada em relação à alimentação natural. Ela tem uma empresa que fala disso, a Quinoa. Depois vocês passam lá no perfil dela e dá uma olhada. E aí, Karina, a gente também vai te mandar o nosso livro de receitas. Depois eu pego os dados com você. É que alimentação para cardiopata, principalmente criança, é bem delicado, porque muitos têm dificuldade na alimentação e outros precisam correr para ganhar peso para cirurgia. E aí a gente fez um programa com uma Nutri, que também é mãe de cardiopata, a Fabiola Biuro, e parte desse programa tem umas receitas, ora hipercalórica para aqueles que precisam ganhar peso, e ora para quem precisa ajustar questões de fórmula e o choque entre alguns alimentos. Aí a gente preparou um livro de receita bem bacana, eu vou te mandar. Bem natureba. Bem natureba. Maravilhoso. Obrigada. Bom, gente, Gente, acho que é isso, né? Já tomamos o tempo das acho que o nosso dia 12 fechou com chave de ouro, hein, gente? Eu queria uma última coisa, meninas. Olha só. Há 2 anos atrás, um amigo meu, conhecido, que também é um adulto de falou, hoje super bem, é fisioterapeuta, me disse sobre o Davi. E ele me convidou para fazer um post sobre essa conscientização. E aí, no começo da live, eu fiquei sabendo que vocês propuseram essa data. Que coisa linda, gente! Coisa linda. Sim! Nós somos as que cutuca tudo até conseguir. Demais. Bom, a doutora Lília acompanha, ó, desde quando a gente era lá do Orkut. Maravilhoso. Eu vi que tem muita gente. Eu acho o trabalho da Larissa e da Jana, assim, seríssimo, seríssimo. Elas não falam nada sem pesquisar, sem perguntar para médico, para nutri, para neurologista. É um trabalho sério. É um trabalho que tenta não alarmar as mães, mas também não esconde as coisas. É informação, que eu acho que é isso que tem necessidade. Então, toda mãe que chega no meu consultório, agora eu estou com um livro lá que eu ganhei delas, na minha mesa, eu falo, olha, aí eu começo, cadê o QR Code? Cadê o... Tá aqui, ó. Compra, é esse aqui, ó. Eu indico para todo mundo. A Lília revisou. Exatamente, porque eu digo, elas têm muitas coisas. É difícil na internet você saber, sendo novato na área, o que é sério e o que não é. Existem grupos de internet de mães de cardiopatas que não são legais, muitas vezes, porque algumas mães são bastante estressadas, traumatizadas, e você entra querendo consolo e sai mais nervosa do que entrou. Então, é importante que elas consigam passar informação e passar uma mensagem muito positiva. Porque uma vez cardiopatia, na cabeça de um pai e de uma mãe, vai morrer. É isso que todos pensam, é isso que todos falam quando eu dou a notícia, né, que pensam. Então, eu acho, assim, é louvável esse trabalho de vocês. Eu sou fã de carteirinha e continuem, porque vocês têm ajudado muita gente, de verdade. Agradeço, Orem doutora por Lília. nós, para a gente continuar. Exato. Não é fácil, mas a gente, de tanto em tanto, temos períodos de crise, tá, Karina? Assim, para você entender que cansa, toma bastante tempo, nosso trabalho, nossos filhos. Por outro lado, a gente fala assim que seria muito egoísmo da nossa parte jogar fora 16, 20 anos de experiência e estudo, porque nós duas, acho que nós nos encontramos por isso. A gente tem um perfil de estudar, de querer saber mais, de se aprofundar, de não aceitar qualquer resposta, né? Então, assim, é jogar fora tudo isso. Seria não sei, em vão. Engavetar. Né? Tudo isso que a gente recolheu, todo esse relacionamento. Nós temos vários médicos que nos ajudam, né? Nem todas as mães têm esse acesso. Olha, hoje eu falei que a doutora Lília tem esse acesso, né? Que a maioria das mães não tem. E agora ela está aqui falando aí para todas as pessoas que estão vendo, que virão depois. Então, é muita coisa que pesa, né? E também essa sensação de gratidão. Porque por mais que passamos coisas difíceis, nossos filhos estão bem, estão ótimos, né? Então, é uma retribuição
para a sociedade, né? Dando de volta o que a gente recebeu. Mas, e assim, eu espero que as mães aproveitem muito isso, que mais pessoas possam aproveitar muito isso. Sim. Exato. É lindo, É, parabéns, vocês são inspiração. E, nossa, quem me dera minha mãe pudesse ter encontrado mães como vocês na época que a a gente... gente diz isso. Ai, se na minha época tivesse, porque a gente quebrou muito a cabeça, né? Não só em busca de tratamento, de como era, mas porque a medicina não conhecia certas coisas. As questões alimentares em cardiopata congênito foram muito fortes na Vila da Lara e só começam a ser faladas agora. No meu caso, a minha filha teve dificuldades de aprendizagem. Ela tem uma cardiopatia congênita complexa e afetou outras questões. E não sei se você sabe, cardiopata pode ter alterações cerebrais por conta da malformação eixo coração e cérebro. E aí as crianças vão apresentando atrasos e tudo. E meio que ficava muito penalizado como, ai, tudo que ela passou, tudo que, né, as cirurgias todas, e acaba encostando. Mas a gente acredita muito nisso de vamos oferecer todo o suporte que essa criança precisa para que ela seja tudo que ela pudesse, quiser ser, né? Ah, ela quer ser um atleta? Pronto, vamos oferecer o melhor suporte, sendo possível para ela que ela consiga. Nem todo mundo vai querer ser atleta, vai querer É que ser outras meu coisas. filho A minha joga quis ser futebol, psicóloga. aí vem um atleta, mas não é para todos, né, gente? Não é para todos. A minha quis ser psicóloga, mas assim, a gente precisou pesquisar muito. Hoje, a gente traz essas pesquisas para as mães porque isso facilita muito do sofrimento. Muito. Se seu pai tivesse tido a consciência de que, olha, os números são esses, tá tudo bem, a gente faz, as crianças estão bem, ele não teria sofrido tanto, não teria atrasado o tratamento. A mesma coisa com a alimentação, a mesma coisa com as questões escolares, né, que a gente passa. Então, tudo isso a gente quer deixar disponível para as mães e elas estão aí aproveitando. Muitas aqui no Instagram, no YouTube, lá nos e-mails que a gente envia muito material por e-mail, nos nossos cursos, que hoje a gente até vai deixar um cupom de desconto para quem quiser adquirir agora. Mas aproveitem muito, aproveitem toda a informação, porque é isso que vai mudar a sua vida, a vida do seu filho e acaba refletindo na sociedade ao redor. Porque você, batalhando por tratamento, você aumenta o número de vagas no hospital. Preparando a escola, você prepara o futuro das suas crianças, permitindo que elas sejam o que quiser ser, e por aí afora. Feliz demais estar com vocês. Busquem informações de qualidade, não deem um Google e achem que o que lá, pelo amor de Deus, mães, não façam. Baixa as manchetes lá dos 60%. Hoje, se alguém clicar a tetralogia de Fallot no Google, vai ver dados que não são reais, né? Pessoal, tem gente perguntando, eu tô vendo aqui, desativei os comentários, mas vejo as perguntas chegando, né? Tem gente perguntando como faz para saber mais dos cursos. A gente vai deixar o link na bio, como sempre. Tem um link na bio, se não, pergunta no direct, a gente explica. E aí, em comemoração do dia 12, tem uma condição especial bacana para que todos tenham acesso. Agradeço demais as duas. Doutora Lilian, obrigada de coração, obrigada pelas palavras. E Karina, obrigada por ter aceito o convite e por ter contado a sua história para as mães. Vimos que muitas se identificaram, eu tenho certeza que vai ficar essa mensagem positiva. Gente, obrigada, beijo. gente. Obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas no meu Instagram, porque eu vi que muita gente está com dúvida, então eu vou tirar o dia de hoje à noite para responder mais algumas mães. E, doutora, prazer conhecê-la. Obrigada. Prazer. Você é uma iluminação. Obrigada Deixa eu só mesmo. te perguntar uma coisa, não sei se dá tempo. A sua médica era a Raquel Snitkovski? Sim! Raquel foi um anjo nas nossas vidas. Doutora Raquel foi um anjo, um anjo, um anjo. Isso é mais uma coisa pitoresca, né? Ela foi uma das chefes da cardiologia pediátrica do INCORE. Ela tinha tido tetralogia de Fallot e fez um Blaylock pelo Dr. Zerbini, que foi o primeiro cirurgião cardíaco do Brasil. E ela conta que ela ia na escola no braço do pai antes de fazer o Blaylock. Ela fez Blaylock com 7 anos, já grande. Então, ela acabou sendo cardiologista pediátrica, foi para os Estados Unidos fazer residência, ficou amiga da Ellen Taussig,
E ela que arrumou a vaga para eu fazer residência nos Estados Unidos de ecopediátrico fetal. Ela era meio bravinha, né? Ela era uma pessoa assim cáustica. Às vezes ela falava umas verdades assim que você falava, nossa, puxava as orelhas, né? A gente muito menina. Mas olha, ela é responsável assim por tudo da minha carreira e eu sou muito grata. E você teve muita sorte de ter ela como médica. Não sei se você chegou a levar bronca da Raquel. Todo mundo levou. Meu pai levou para andar dentro da UTI neonatal e cardiopática e falar, olha só a realidade, vamos lá entender, vamos encarar. Então, assim, mas ela foi fantástica. Quem me operou também foi o Dr. Miguel Barbeiro Maciel. Ótimo também, sensacional. Meu médico hoje é o José Roberto Cavallini, que também é do INCOR. Então, também conheço, ele é muito bom também. Você está em ótimas mãos. Mas continue assim. Fui muito privilegiada. Muito linda também. Continue assim. Eu acho tão engraçado os médicos falarem assim, ai, fulano que conheceu a tal, sim, fulano que conheceu. Gente, é muito recente. A história da cirurgia, da cardiologia pediátrica é tão recente que a gente conhece as pessoas que conheceram, que fizeram as cirurgias. Olha, é nisso que a gente só vislumbra um futuro cada vez mais avançando. Eu fico boba. Ó, gente, bom dia, que eu tenho que cuidar das minhas coisas. Obrigada, Tchau! Beijo, tudo bom. Obrigada!